Quando eu comecei esse trabalho aqui na Casa Coinonia, eu vinha de uma igreja grande, e nós iniciamos aqui um trabalho muito tímido. E eu tinha uma grande preocupação, como que ia acontecer tudo, né? Porque afinal é um trabalho muito sério. Mas entre as coisas que eu me preocupava, era quantas pessoas tinham. E eu me preocupava em não ter, e me preocupa até hoje, uma grande igreja com muitas pessoas. Eu prefiro ter poucas pessoas que sabem o que estão fazendo dentro da igreja. Deus colocou isso no meu coração, e é por isso que talvez você me venha ministrando, alguns irmãos já me vêm ministrando fora da nossa igreja, e ia falar assim, você ministra diferente do que quando você ministra na igreja. Porque o propósito do meu coração é que você saia daqui sabendo o que você está fazendo dentro da igreja. Então não adianta você ter uma igreja cheia de pessoas vazias. E partindo desse princípio, eu quero ler com vocês um texto conhecido nosso, que eu tenho certeza que muita gente sabe de cor esse texto, que está na primeira carta aos Coríntios, que faz menção à Santa Ceia. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 20 até o 34, que diz assim a palavra de Deus: de sorte que, quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Repete comigo: porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Eu continuo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente é para a própria morte. Para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Porquanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajuntei para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando eu for ter convosco. Meus queridos, nós participamos da ceia, da mesa do Senhor, todos os meses. E eu tenho certeza que se eu começar a recitar esse texto, muitos de vocês não precisam olhar para a Bíblia. Vão recitar ele de forma muito espontânea, porque já fazem isso há muito tempo. Mas nós corremos um sério risco de fazer coisas rotineiras de modo mecânico. Quantos aqui escovam os dentes? Todo mundo. Glórias a Deus. E a gente faz isso de forma tão rotineira que às vezes nós fazemos a escovação do modo errado. E aquilo que é para ser benéfico acaba sendo prejudicial. Quantos aqui fazem atividades físicas regularmente? Aí você também está forçando.
Você sabe que fazer atividade física regularmente é muito bom. Porém, se você fizer de qualquer modo ou da maneira errada, você corre um sério risco de aquilo que era para ser bom ser prejudicial. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos de forma mecânica, não sabendo aquilo que estamos fazendo. Fazemos por fazer. Eu vou contar um negócio para vocês prometem que não vão dar risada? Não. Vocês já estão rindo. E nem é piada que eu vou contar. Uma vez eu e a Raquel e uma amiga nossa, a gente estava na praia. E nós vimos da casa, não lembro se a gente tinha ido e voltado. Eu sei que nós costumávamos colocar o nosso traje de banho, e depois colocava as roupas por cima para poder circular na rua. E naquele dia, não sei por que raio de motivo, nós fomos para a praia e a Raquel e essa nossa amiga começaram a tirar a roupa. E elas estavam com o traje de banho por baixo. E eu, de forma mecânica e automática, também comecei a tirar a minha roupa. Só que quando eu me dei conta, eu estava só de cueca na praia. Eu não me dei conta que eu não tinha colocado um traje de banho. E pior, a cueca estava furada. Você dá risada porque não foi você que fez fazer. E quando eu tiro assim o short, a Raquel e a Flávia... E a Raquel, né? Coloquei o short. Então, e nós fazemos isso também com as coisas de Deus. É tão comum nós tratarmos as coisas de Deus de forma mecânica que nós entramos no culto e saímos, às vezes sem saber o que fizemos lá. Aliás, não sabemos o que estamos fazendo dentro da igreja. E aí eu vou contar mais 2 exemplos rapidinho para a gente dar continuidade a respeito disso. A Beatriz, quando ela era pequena, bem bebê, eu falava assim, já contei isso diversas vezes, só para lembrar vocês, Bia, ora para comer. Papai do céu, abençoe esse alimento, santifica, purifica em nome de Jesus, amém. Bia, vamos sair, vamos orar para a gente sair. Papai do céu, abençoe esse alimento, santifica, purifica em nome de Jesus, amém. Bia, vamos orar para dormir? Papai do céu, abençoe esse alimento, santifica, purifica em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque ela sabia que tinha que falar com o Papai do céu, mas ela não sabia o quê. Nós temos uma irmã muito conhecida nossa, eu vou pedir licença para falar para ela, porque ela vai ver na internet, nossa irmã querida irmã Helena, né? E nós crentes temos o hábito de chegar no ambiente de igreja e orar. E um dia ela foi convidada para ir na reunião do seu filho, que era aqui no consulado. E o ambiente do consulado é um ambiente tipo igreja. E ela não se deu conta que estava numa reunião escolar e chegou no ambiente, no consulado, viu os bancos, o que ela foi fazer? Foi orar. Entendeu? Vocês se dão conta que aquilo que às vezes é para ser bom acaba andando na direção contrária? Perigo. E eu quero intitular essa mensagem como o perigo da Santa Ceia. E eu vou além do que é o perigo da Santa Ceia. Na verdade, o perigo de estar na igreja. Você sabia que estar na igreja é perigoso? Porque existe um bando de gente, um bando de pessoas que vem para a igreja, participa de todas as atividades da igreja, que frequenta todos os cultos, que participa da ceia, participa de todas as profissões de fé da igreja, mas elas não estão na igreja. Elas estão apenas fisicamente. Pessoas que realmente não têm uma identidade espiritual. Que entram e saem da igreja como se estivesse entrando e saindo de qualquer ambiente. Como se a igreja fosse um lugar apenas a ser frequentado, como se fosse um clube social onde eu encontro pessoas que não bebem, que não fumam e que não falam palavrão e que gostam de músicas que não são de teor duvidoso. Apenas um clube social. E quando eu saio desse lugar, eu saio a mesma pessoa que eu entrei. E é bem provável que você pergunte para essa pessoa o que aconteceu. Ela não sabe o que aconteceu no ambiente do culto.
E existe um outro lado de pessoas também que sabem o que estão fazendo e que não estão nem aí para o que estão fazendo. Estão se lixando para o papel delas dentro da igreja. E quando eu falo para o papel dessas pessoas, eu não estou dizendo necessariamente alguém que exerce alguma função dentro da igreja. Eu estou dizendo a pessoa que simplesmente está na igreja. Ela sabe que está fazendo errado e faz mesmo assim. Esse é pior. E aí, Paulo, ele entra nesse texto tratando com uma das igrejas que tinha todos os dons espirituais. Era uma das igrejas, se tratando espiritualmente, a mais excelente, que tinha todas as qualificações para ser uma igreja the best, a melhor. Só que os caras, eles vinham participar da ceia, e a ceia, como era praticada naquele momento, não é como nós fazemos, era uma grande festa. Inclusive, a ceia era também feita numa ocasião chamada Festa Ágape, a Festa do Amor, onde era necessário a confraternização, era necessária a comunhão. E o pessoal chegava na igreja e cada um trazia a comida da sua casa, trazia o pão da sua casa, trazia o vinho da sua casa. Só que quando chegavam no ambiente da igreja, eles começavam a fazer tudo o contrário. Eles vinham para a igreja sem saber o sentido real da Santa Ceia. E eles começavam a comer que nem loucos. Só que nessa igreja existiam os pobres e existiam os ricos. E os ricos faziam suas mesas fartas, separadas dos pobres. E os pobres ficavam no seu canto, participando da ceia do seu jeito simples. E aí havia uma grande divisão dentro da igreja. E quando na verdade a igreja, ela não é um corpo dividido, ela é um corpo único. Onde as pessoas participam uma das outras. Onde nós estamos no mesmo ambiente, onde somos todos iguais, independente da sua condição financeira, racial, independente. E os caras chegavam, e Paulo adverte falando assim, ó, vocês estão desprezando os pobres, vocês enchem as suas barrigas e ignoram os que estão lá do lado. Vocês vêm na igreja para comer, vocês estão equivocados. A Santa Ceia não é para comer, não é para beber. E os caras vinham e enchiam a cara de vinho. E aí Paulo fala assim, ó, se você quiser comer e beber, ficar farto, vai na sua casa. A Santa Ceia é outro sentido. E aí o texto diz assim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Aí voltando um pouquinho no versículo 20 e 21, de sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Será que nós, como igreja, não estamos fazendo exatamente o que a igreja de Corinto estava fazendo? Quantas pessoas vêm para a igreja e entram e saem? Não faz diferença. Não faz diferença o culto, não faz diferença a palavra, não faz diferença o pão, não faz diferença o cálice, não faz diferença nenhuma. Algumas pessoas me perguntam assim, eu achei muito engraçado a colocação do Rian, eu vou usar aqui ele numa conversa que nós tivemos. Eu falei assim, você vai se batizar porque ele aceitou Jesus? Ele falou, eu tenho vontade, mas eu não estou preparado. Eu faço uma pergunta, quantos de nós de fato estamos preparados? Quantos de nós estamos de fato, ele falou a respeito do batismo, mas quantos de nós estamos de fato preparados para estar na igreja? Quantos de nós temos a consciência do que estamos fazendo aqui? Porque a fala do Rian demonstra que ele fala assim, olha, eu não tenho condições, eu estou fazendo uma avaliação do que é ser batizado, e é muito sério ser batizado. Então, por quanto eu não estou preparado. Agora, se Jesus voltasse hoje,
ele ia escolher só os batizados? Me responde aí, irmãos. É só os batizados que Jesus ia escolher? Não. Ele ia levar consigo aqueles que estavam aguardando, aqueles que têm o desejo do reino, que têm o anseio do reino. Se hoje eu fiz essa pergunta na casa que eu fui pregar esses dias junto com os meninos, se hoje o anticristo, supondo-se que o anticristo já estivesse operando, e ele entrasse aqui na nossa igreja, vocês sabem que o anticristo ele vai perseguir a igreja do Senhor. Ele vai matar os cristãos. Imagine se o anticristo ele vai entrar aqui, vai abrir essa porta junto com seus soldados, todos armados. Ele vai abrir. Bom, aqui é uma igreja que professa o nome de Jesus. Ah, pois bem, deixa eu olhar. Não, tá tudo certo, deixa pra lá. Pode continuar o culto de vocês aí. Será que o anticristo reagiria assim? Parece uma ilustração, mas é uma verdade. Porque a nossa vida reflete a nossa fé. O quanto nós estamos entendendo o que estamos fazendo aqui. E aí, quando nós estamos fazendo de forma indigna, quando nós estamos professando a nossa fé de forma errada, nós estamos fazendo para a nossa própria condenação. E isso eu vou além da ceia. Porque Jesus disse assim, olha, é mister que venha os escândalos, mas ai de por quem os escândalos vierem. Jesus fala disso a respeito de vida. Não fala a respeito de ceia. Fala a respeito do que você faz fora da igreja. Porque o culto nada mais é do que a cereja do bolo. É o que coroa aquilo que nós fizemos a semana inteira. Vou te dar um exemplo claro de pessoas que não sabem o que estão fazendo dentro da igreja. Pessoas que entram nesse ambiente, fazem o culto, participam do culto e saem desse culto, mentem. E não é que mente porque, quem não mente aqui, diga amém. Todos nós mentimos porque existem momentos que nós somos pegos de surpresa. Esses dias eu quis carregar a cruz de Cristo, o cliente me ligou, a bicicleta está pronta, tá. Não tá, cara, não tá. Menti. Posso ir buscar? Eu tive que sair correndo para aprontar a bicicleta, porque eu falei para o cara que estava pronto. Eu menti. Foi planejado? Não foi planejado. Mas quantas pessoas que mentem descaradamente, sabem que estão mentindo, planejaram a mentira. E a Bíblia fala que aquele que mente é filho de Deus, é isso? É filho de quem? Pessoas. A Bíblia fala assim, olha, da sua boca não saiam palavras torpes. Pessoas que falam palavrão indistintamente. Eu não falo do palavrão, do vício verbal. Porque quantas vezes nós falei, isso é vício verbal. Mas quantas pessoas que sabem o que estão falando, entendem o que estão falando e falam. E aí, quando alguém olha para você e fala assim, nossa, tudo bem, crente também erra. É isso que fala. A primeira coisa que fazem é, olha, o crente. Nós somos apontados, queridos, por tudo aquilo que nós fazemos. Quantas pessoas que saem daqui olhando para tudo quanto é tipo de mulher, sendo casado, sendo comprometido. E o Senhor Jesus, ele vai além do olhar, ele vai além da cobiça, ele diz assim, que quando você olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Ele falou homem, mas ele é genérico, ele está dizendo do homem e da mulher.
O pecado pensado, o pecado planejado, o pecado que você sabe que está cometendo e não quer se arrepender e não quer voltar atrás. E aí ele vai lá na frente, eu vou tentar ser resumido nessa palavra, e ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar-se para quê? Por que ele está falando para o homem se examinar? Para participar do pão, para participar do sangue, para participar do corpo. Não é para você se examinar e não participar, é para você se converter. É para você entender que você errou e falar assim: Senhor, eu preciso mudar de direção, eu preciso mudar de caminho. A Bíblia nos diz que Deus não se compraza na morte do ímpio, e a vontade de Deus é que toda alma se arrependa. Então, uma palavra dessa que vem ao confronto do nosso coração, que se eu participar dessa ceia, eu vou ser condenado, eu vou participar para ir para o inferno. Mas o que o Senhor nos diz nessa manhã é: eu quero participar sabendo do que eu estou fazendo e ciente de que eu sou cheio de pecados e que eu preciso mudar de direção, que eu preciso mudar de rumo, que eu preciso mudar de vida. E às vezes nós tratamos isso com uma banalidade. E eu quero, nesse texto do examine-se, pois, o homem a si mesmo, eu quero trabalhar em 3 tópicos. Para nós não corrermos o risco de fazer uma autoanálise errada. Qual é o primeiro? A soberba e o orgulho. Acreditar que é digno. E aí é o contrário. Acreditar que é digno de participar da ceia porque não pecou o mês inteiro. Aí tem um texto em Lucas, no capítulo 18, versículo 10 e 12, que diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. E o fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. E aí vem a advertência. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa estar de pé, aquele que se julga estar firme, cuide-se para que não caia. Nós andamos, às vezes, em direção contrária. Este mês eu fiz tudo direitinho, não falei palavrão, não menti, não roubei, não matei ninguém. Hoje eu estou na condição de participar da ceia. Eu dei dízimo de tudo, dei oferta, papapá. E a outra coisa que a gente vai pegar bem aí. Às vezes a gente acha que porque a gente dá o dízimo, dá a oferta, a gente tem o direito de colocar o dedo na cara de Deus e exigir alguma coisa de Deus. Quando na verdade dízimo e oferta nada mais é do que gratidão. Nada mais é demonstrar que você está feliz por aquilo que Deus te fez. E aí a gente se acha no direito: não, hoje se Jesus tocar em mim vai sair virtude. De tão santo que eu estou. Aí o Senhor Jesus, ele, ao final dessa parábola, desse texto, ele diz a respeito do publicano que batia no seu peito, e ele fala assim: quem dos dois foi justificado? E às vezes nós achamos que estamos tão bons que também estamos aptos a participar da ceia. O segundo erro, o texto nos diz: examine, pois, o homem a seu irmão. É isso que diz? Examine-se, pois, a quem? A nós mesmos. E qual foi o erro desse fariseu? Eu não sou como as demais pessoas. E falava a respeito do que estava do seu lado. Às vezes nós estamos tão ocupados com o erro do irmão que esquecemos de olhar os nossos erros. Como diz o ditado popular, como um macaco que senta no próprio rabo e fica cuidando do quê? Do rabo dos outros. Mateus capítulo 7 nos diz o seguinte:
Porque não julgueis para você não ser julgado. A mesma medida que você medir, vai ser medido contra você. A mesma maneira que você tratar as pessoas, é a maneira que Deus vai te tratar a respeito de julgamento. O mesmo peso, a mesma condenação, a mesma maneira que você trata da vida do seu irmão, é exatamente desse jeito que Deus vai tratar com você. É por isso que o texto nos diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. E aí, no mesmo texto diz assim: porque olhas tu no cisco que está no olho do seu irmão e não vê a trave, o pedaço de pau que está no seu olho? Tira a primeira trave do seu olho e depois você trata de tentar cuidar do cisco do olho do seu irmão. E a gente fica nessa pilha louca, e às vezes nós estamos dentro da ceia, preocupados com a vida do fulano, com a vida do ciclano. Será que ele vai tomar? Será que ele não vai tomar? Será que isso, será que aquilo? Sendo que o texto nos diz que é para nós examinarmos a nós mesmos. E o terceiro pecado, quem é que é digno de participar? O terceiro item. E aí tem uma lista em 1 Coríntios, essa é uma das pequenas listas que a Bíblia nos mostra, e em 1 Coríntios capítulo 6, 10, que diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui existe uma lista de coisas, de pecados que são explícitos, que é fácil de perceber, né? O maldizente é a pessoa que todo tempo está falando mal, está praguejando, está reclamando. Mas é aquele que tem um pensamento impuro. Quem consegue sondar essa pessoa? E aquele que é roubador, que muitas vezes ele rouba naquilo que você não vê. Então, não dá para fazer uma avaliação de tudo. Mas quem é digno afinal? Porque possivelmente nós todos estamos inseridos em alguma dessas classificações. Possivelmente nós estamos inseridos em uma dessas classificações. A resposta está no versículo do capítulo 11, versículo 31 e 32. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando nós julgamos a nós mesmos, nós não precisamos ser julgados pelos outros, e nós não somos julgados pelo Senhor, nós somos repreendidos por Ele. Quantos aqui já tomaram surra do pai e da mãe? Daquelas bem dadas. Quantos de vocês odeiam o seu pai e a sua mãe por conta disso? Por mais que você tenha... A Bia com certeza vai falar que a surra foi injusta. Mas por mais que você... agora você fala que não. Mas com certeza, a surra ou o castigo que o seu pai e a sua mãe te deu, ela contribuiu para que hoje você fosse uma pessoa melhor. Quando o pai e a mãe eles nos repreendem, é para que não nos aconteça algo pior. Para quem não estava aqui quando eu contei isso, não sei se é um testemunho, eu ouvi muito isso, se é uma historinha, se é um testemunho. Conta-se que um rapaz, ele foi preso. Ele era ladrão e caiu na prisão e foi condenado a muitos anos. E a sua mãe foi visitar. E quando essa mãe foi visitá-lo, ele, entre a cela e ele, entre ele e a mãe existia a cela, a grade. Ele falou assim: mãe,
encosta aqui na grade, eu quero te dar um beijo. A hora que a mãe encostou o rosto na grade, ele prendeu o rosto dela assim, mordeu um pedaço do rosto dela e arrancou. E cuspiu um pedaço do rosto e ele falou assim: a senhora é a maior culpada de eu estar aqui, porque você nunca colocou freios em mim, você nunca me impediu de errar, você nunca me impediu de roubar, você nunca deu uma repreensão. Essa mãe foi uma das maiores contribuintes para que o filho dela fosse preso depois. E quando o Senhor nos repreende, e que nós entendemos a repreensão do Senhor, a ideia dele é que nós não sejamos condenados com culpa. E aí tem um texto que está em 1 João, no capítulo 1, versículo 8 ao 10, que diz assim: se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua verdade, a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. O que vai me fazer? Não vou dizer digno, porque digno ninguém é. Mas o que vai me fazer participante hoje dessa mesa? A minha autoanálise, em reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso de mudança e que eu preciso da intervenção de Jesus na minha vida. Porque, queridos, eu já disse isso algumas vezes aqui. Se você falar para mim: Anderson, eu bebo, você pode participar da comunhão. Anderson, eu estou em adultério, você pode participar. Anderson, eu estou em tal condição. Eu não vou interferir, querido, porque esse é um assunto entre você e Deus. Aquele que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Mas a palavra de Deus nessa manhã nos fala para a gente fazer uma autorreflexão do que eu estou fazendo a respeito das coisas de Deus. Ela pode ser para a sua salvação, mas ela pode ser para a sua condenação. E eu encerro contando algo que me entristece e que, de certo modo, me deixa confiante. Meu filho, ele esteve durante muito tempo dentro da igreja. E as atitudes dele não eram correspondentes a de um cristão. Coisas na sua particularidade, que eu falava assim: filho, por que você está fazendo isso? E até que eu falava: filho, se você continuar fazendo isso e servindo ao Senhor de qualquer modo, de qualquer maneira, você está fazendo isso para caminhar com os dois pés para o inferno. E ele falou assim: pai, você tem razão. E ele preferiu se afastar da presença de Deus. Não sei se da presença de Deus dá para a gente se afastar, mas ele preferiu se afastar da igreja. Mas a minha conversa com o Gabriel hoje, quando a gente vai conversar, não tem mais barreiras, não tem mais mentiras, não tem mais coisas escondidas. Aquilo que ele me escondia, que ele fazia, hoje ele já não esconde mais. Eu vejo muito mais verdade na vida do meu filho do que na vida de muitas pessoas que estão na igreja. Quando eu falo na igreja, não estou falando da coinonia, estou falando da igreja, não faço tanto. Eu vejo muito mais verdade na vida do meu filho estando fora da igreja
do que na vida de alguns cristãos. Pessoas que não se assumem, que colocam uma máscara de crente e vão para as suas igrejas rotineiramente, de forma muito mecânica, e não só estão caminhando para a igreja, mas estão caminhando, se não se converterem ao tempo, para o inferno. Palavra dura de digerir, difícil de engolir, mas eu jamais ocultaria de vocês a verdade. Porque se eu esconder isso de você, a Bíblia diz que se eu não avisar o meu irmão a respeito do pecado dele, o sangue dele vai cair sobre a minha cabeça. E eu, como pastor dessa igreja, sou responsável por avisar vocês da verdade. Aí você vai falar assim: ah, Anderson, então eu vou sair da igreja. Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se, se arrependa, se converta, entregue essa dificuldade na mão do Senhor. Fala: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso tomar um novo rumo, eu preciso tomar uma nova direção, eu quero continuar participando da ceia, eu quero continuar participando da mesa do Senhor. É isso que eu desejo, e não desistir da fé. Eu quero ler com vocês o Salmo 51. Essa é a palavra de um homem que mais cometeu erros, um dos que mais cometeram erros na presença de Deus, mas que era um cara segundo o coração de Deus. O cara cometeu um adultério, ele cometeu um assassinato, mas quando ele teve a consciência do pecado dele, ele nunca mais cometeu tal erro. O salmista Davi dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz ao que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Fazem-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. O salmista ele falou: Deus, eu não posso fazer nada. Eu não tenho como apagar o erro que eu cometi. Eu não tenho, o que eu fizer não vai voltar atrás. Mas se o Senhor tiver misericórdia de mim, se o Senhor tiver condição de me perdoar, se o Senhor tiver condição de me manter na tua presença, se o Senhor tiver condição de deixar o teu Espírito Santo habitando em mim, eu vou continuar a minha vida na tua presença. Eu não vou ser jogado fora, eu não vou ser lançado no inferno. Então que nessa manhã a nossa oração seja esse salmo. Crie em mim, Senhor, Espírito reto. Amém, queridos?